A virtude do meio é boa para muitas coisas na vida, mas não para os aspectos morais. Eu não posso ser honesto, muito honesto ou pouco honesto. Eu tenho que ser honesto. Eu não posso estar no meio. Então é o momento de posicionamento que nós temos que ter, e nós encontramos isso nessa 7ª carta a Laodiceia. Depois, a segunda visão, e sempre com o número 7, né? Os números, eles têm um significado. Por exemplo, hoje, só para dar um exemplo para vocês, se você chega para uma pessoa e fala, aí você é um 10, hein? Você está falando o quê? Que a pessoa é boa, que ela faz tudo, tem bom desempenho. Mas se tu fala que é um 0, tem pessoas que levar um 0 à esquerda, você está falando que a pessoa não tem desempenho nenhum. Então, os números têm um simbolismo. E o 7 é sempre um número de completude, né? É um número de completude, tanto que Deus criou o mundo em 6 dias e o 7º descansou. Então, é de completude. Então, na segunda visão, depois das 7 cartas, João tem a visão de um trono de Deus e segurando uma carta. E essa carta tem 7 selos. Ora, nós sabemos que naquela época, não é carta, perdão, era um livro. Ele estava segurando um livro com 7 selos. Só que o livro naquela época não é como o livro que nós conhecemos. Era um rolo e você colocava um selo, né, para que que garantisse a segurança desse livro, para que ninguém abrisse para ler. Então, você colocava um selo, tem vários materiais, né? Você colocava. Só que esse tinha 7 selos. Esse livro que estava nas mãos do Senhor tinha 7 selos. Significa que era um testamento, porque nos livros onde eram registrados, né, nos papiros, onde eram registrados testamentos, existiam 7 selos, que você tinha que garantir que ele não fosse aberto. Né? E aí João começou a explicar o que ele vinha cada um daqueles 7 selos. Depois, ainda dessa segunda visão, ele tem as 7 trombetas, que são sinais dos céus avisando o que pode acontecer. Sempre 7. Depois vem as 7 pragas. Reparem, nos lembrando das 10 pragas lá do Egito, de Moisés. Agora são as 7 pragas que são enviadas, tudo para que possa trazer a liberdade para nós. E aí ele tem a sua terceira visão, onde ele identifica a vinda do Senhor, a segunda vinda do Cristo, evidentemente com a participação do famosa besta do Apocalipse, o anticristo, o falso profeta. Existe uma luta contra os valores do mundo, que é denominada Argamedon. Argamedon significa morro, Gamedon significa Meguido, que é um morro lá, uma região lá em Israel. De qualquer maneira, o Senhor vence essa batalha, segundo esse simbolismo todo de João, quer dizer, o bem vence o mal, e a Terra passa por 1000 anos de uma situação melhor. É o milênio, aí surgiu até aqueles milenaristas que acham que nesses 1000 anos quem vai governar a Terra seria Jesus, o que nós não, evidentemente, são interpretações simbólicas, e cada um interpreta, às vezes, da maneira que quiser. Nós estamos tentando falar com relação à doutrina espírita. Evidentemente, esse milênio seria um período de tempo em que
a Terra iria se regenerar, com certeza. E haveria uma regeneração. E, por fim, na última visão, ele vê uma outra vinda do Senhor, aí sim, para fazer o juízo final. E aí, evidentemente, quando nós falamos do juízo final, a Terra seria como a Jerusalém dos céus, isto é, todos que estariam encarnados aqui, todos encarnados estariam servindo ao Senhor. Evidentemente que eu vejo esse milênio, esse milenarismo, como aquela época em que a Terra estará num período de transição planetária. Não, perdão, transição planetária não, uma época em que a Terra estará numa condição de regeneração. Perdão, regeneração. Mas só que depois da regeneração, ela terá que passar por uma outra condição de planeta feliz, onde todos que aqui estejam, como nós lemos no Apocalipse, sejam servos do Senhor. Todos sejam servos do Senhor. Então, eram essas as reflexões que eu queria trazer para vocês a respeito desse tema, que é muito complexo, evidentemente. Eu trouxe aqui apenas algumas reflexões, deu encadeamento. São textos que hoje alcançam uma grande mídia, principalmente no YouTube, todo mundo está interessado em Apocalipse, os sinais da segunda vinda do Senhor pela doutrina, no nosso entendimento, essa segunda vinda já aconteceu, foi a doutrina espírita. E aqueles 1000 anos que são instalados pelo Senhor, depois de afastar as reações contrárias ao bem, é aquele período que nós vamos estar numa condição de regeneração, para então depois ter aquele juízo final, onde, evidentemente, iremos alcançar uma condição de um planeta feliz, onde todos que aqui reencarnarem serão servos do Senhor. Então, são essas reflexões.